Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de vendas e a comunicação pessoal. O objetivo dessa aula é apresentar os conceitos, o papel da equipe de vendas como ferramenta da comunicação integrada de marketing. Na verdade, a área de vendas sofreu grande transformação nos últimos anos, nas últimas décadas. Houve uma intensa profissionalização do trabalho do vendedor e é importante a compreensão de que o vendedor, no momento da negociação, ele está comunicando à empresa que ele representa, a empresa que ele está, na verdade, em que ele está oferecendo os produtos e serviços. O profissional de vendas, historicamente, é alguém que tem bom papo, é alguém que sabe conversar, é alguém que sabe se colocar em determinadas situações, mas, como a gente acabou de dizer, esse trabalho tem que ser cada vez mais profissional. Então, o trabalho de vendas, ele representa para muitos setores, para muitas atividades, a principal maneira pela qual a empresa se comunica com seus clientes, se comunica com o mercado, se comunica inclusive com a concorrência. Vamos às competências do trabalho de comunicação em vendas. A primeira competência do trabalho do vendedor diz respeito ao conhecimento do mercado. É importante que o vendedor conheça o mercado que ele está atuando. Quais são as características desse mercado, como se dá, por exemplo, a sazonalidade, em que períodos, em que épocas do ano você tem um aumento, um incremento de vendas, em que épocas do ano você tem que trabalhar novos clientes, em que épocas os clientes estão mais propensos a novos produtos, às novidades do mercado. Então, conhecer o mercado, a especificidade de cada mercado é fundamental para que o vendedor obtenha sucesso no seu trabalho de vendas. Um outro ponto bastante importante, uma competência fundamental, é a compreensão dos pontos fortes e dos pontos fracos da concorrência. O profissional de vendas precisa entender quem são os seus concorrentes diretos, quais são os seus concorrentes indiretos, como esses concorrentes atuam, qual o grau de agressividade desses concorrentes no mercado e assim por diante. Então, são competências fundamentais, porque quando os clientes compram, eles comparam. E ao comparar, eu preciso ter argumentos para que o meu produto seja escolhido e não o produto da concorrência. Uma outra competência bastante importante refere-se às habilidades de comunicação interpessoal. O bom vendedor, ele tem um carisma pessoal, ele consegue se comunicar de maneira verbal, não verbal, pessoalmente, pelo telefone, ele sabe se colocar, ele consegue perceber o momento certo de aumentar um preço, o momento certo de fechar a venda. Então existem uma série de habilidades que precisam ser desenvolvidas e hoje a empresa, de modo geral, as empresas já perceberam a necessidade de capacitar esses profissionais, de treiná-los, de alimentar uma motivação para que realmente isso possa ser desenvolvido nos profissionais que a representam. Uma outra competência bastante importante diz respeito à proatividade. O bom vendedor, ele é proativo e não reativo. Ele cria situações em que as vendas possam acontecer. É importante reforçar, os mercados estão cada vez mais competitivos. Não basta você oferecer o produto e esperar o cliente comprá-lo. Não é mais assim tão simples. Normalmente você precisa criar argumentações, apresentações de vendas, você precisa estabelecer novos contatos, buscar novos clientes, ou seja, a proatividade, a iniciativa do vendedor e a criatividade do mesmo são fundamentais para que ele consiga obter bons resultados, vendas crescentes, ele possa driblar situações de dificuldade que os mercados, de modo geral, costumam vivenciar. Vejamos os passos para o desenvolvimento de competências em vendas. A primeira coisa importante que o vendedor precisa fazer é buscar informações sobre o cliente. O que o cliente quer, como o cliente compra, quais as informações que vão fazer o cliente realmente fechar o negócio. Aonde é que pega? Muitas vezes os vendedores menos experientes pensam que basta ter um preço competitivo para que a venda se estabeleça. Nem sempre é o preço o fator primordial.
às vezes o prazo de pagamento, as garantias, a assistência técnica do produto, dependendo de que produto for, tudo isso pode contribuir para que o cliente escolha aquele fornecedor. Então, buscar informações sobre o cliente, o seu perfil, o seu modo de se comportar, vai facilitar, com certeza, o trabalho do vendedor. Um outro passo em seguida diz respeito à abordagem baseada nessas informações. Como eu vou abordar o cliente sabendo que para ele a marca é uma coisa importante, por exemplo? Ou como eu vou abordar o cliente sabendo que para ele o prazo de entrega é o primordial naquela determinada situação, naquele determinado contexto. Então eu vou abordar o cliente, depois de conhecê-lo, sabendo onde está o ponto fraco, entre aspas, onde está o passo, quer dizer, o que ele coloca como importante naquela negociação. Em seguida vem a adaptação e o envio de mensagens ao cliente. Cada cliente percebe de uma forma, cada cliente recebe o vendedor com algum preconceito algumas vezes, ou com alguma ansiedade, ou querendo saber mais detalhes da empresa fornecedora, outros são mais pragmáticos. Então cabe ao vendedor o papel de camaleão. É ele que precisa se adaptar às situações e enviar mensagens ao cliente que possam oferecer segurança, credibilidade, que possam facilitar esse processo de decisão por parte do cliente. Outro passo, em seguida, diz respeito à análise dos resultados da abordagem. Todo o trabalho de vendas precisa ser analisado a posteriori, após a abordagem, após a negociação. É importante que o vendedor pare e veja aonde ele acertou naquele processo de comunicação, aonde ele pode melhorar, que tipo de coisas ele falou ou ele colocou que o ajudaram a fechar a venda, que coisas ele precisa evitar falar porque acabam criando mais dúvida do que solução na cabeça de quem ouve. Então o vendedor ele precisa ter essa sensibilidade e ele precisa então analisar os resultados daquilo que ele comunicou para o cliente com o qual ele estabeleceu a comunicação. Depois é preciso fazer ajustes da mensagem até alcançar a venda em si, ou seja, ele vai se aperfeiçoando por tentativa e erro, até porque os clientes são diferentes e muitas vezes os vendedores mais experientes conseguem perceber rapidamente quais são os pontos primordiais para determinados clientes comprarem ou não comprarem. Imagine, por exemplo, a venda de imóveis. Alguns clientes são investidores, eles compram de modo racional, eles compram tentando calcular qual vai ser o retorno que aquele investimento vai dar, eles tentam obter informações do vendedor adequadas a esse tipo de situação e de necessidade, ou seja, qual é o retorno que eu vou ter por metro quadrado, por exemplo. Outras pessoas compram o imóvel como um sonho da casa própria. Nesse caso, quem está fazendo a venda precisa alimentar esse sonho, precisa incentivar o cliente, precisa mostrar para ele outros benefícios, como a segurança da casa própria, como a conquista de um imóvel, como, por exemplo, a questão prática da coisa, ou seja, onde bate sol, qual é a vantagem de se habitar aquele determinado imóvel e assim por diante. Então, é importante que o vendedor compreenda as diversas situações e ele possa fazer abordagens dependendo da necessidade que o cliente tem especificamente. Vejamos agora o exemplo da venda de um produto como um equipamento hospitalar de tomografia. Primeiramente, o vendedor deve buscar informações sobre potenciais clientes, por exemplo, os hospitais. Ele deve investigar o porte do hospital, como e quem faz as compras naquele hospital especificamente, em que épocas do ano o hospital faz esse tipo de investimento. Então, essa é a busca de informações. Na abordagem de vendas, ele deve considerar se essas informações, elas especificamente vão ser negociadas por quem, né? E quais são as negociações que já foram iniciadas? Será que outros fornecedores já apresentaram aparelhos similares? Em seguida, as comunicações se estabelecem. Então, se usa tecnologia, telefone, e-mail, apresentações eletrônicas, também o contato pessoal nesse tipo de venda é fundamental. Aí você vai ter os resultados da abordagem, né? Como o vendedor avalia a abordagem que ele fez para vender aquele tipo de equipamento.
Continuamente isso tem que ser feito, ajustado, até que ele possa, enfim, concretizar as vendas. Então veja que todo esse processo ele acontece em vendas de produtos mais sofisticados e também em vendas de produtos que são de compra mais rotineira por parte dos consumidores. Relacionamento com o cliente. Existem diversas formas de se relacionar com o cliente e diversos graus de intensidade do relacionamento do vendedor com os seus clientes. E é claro que o tipo de venda vai ser influenciada por isso. Há vendas, por exemplo, de transação única. São aquelas vendas que acontecem muito esporadicamente, muitas vezes acontecem apenas uma vez. Aproveitando o mesmo exemplo dos imóveis, quando você tem consumidores de baixa renda, normalmente eles conseguem alguns financiamentos bancários e compram um imóvel que conseguem pagar aí durante vários anos. Então apenas uma venda é realizada, é uma venda de transação única. O relacionamento do vendedor com o cliente, ele termina quando a venda é concretizada. Mas há outros tipos de venda. A venda de relacionamento propriamente dita, ela é feita, por exemplo, por drogarias, fabricantes de produtos médicos. Então você tem a indústria farmacêutica oferecendo e vendendo sistematicamente, praticamente todos os meses, alguns medicamentos para as redes de drogaria. Aí você constrói um relacionamento, ou seja, o vendedor da indústria farmacêutica, ele visita, ele acompanha os estoques, ele percebe o giro do produto, ele estabelece uma relação mais próxima, ele constrói promoções em conjunto com a rede varejista. Então você tem uma venda de relacionamento, até pela característica do trabalho do vendedor nesse caso. E há outros tipos de venda, ainda que onde o relacionamento é mais intenso. A gente pode citar a venda de parceria. Como é que se dá a venda de parceria? Nesse caso, existem contratos de longo prazo. A gente pode citar as indústrias de autopeça e as indústrias automobilísticas, a empresa de autopeças fornecendo e participando de projetos de novos carros. Nesses casos, são estabelecidos normalmente contratos de longo prazo e você tem, então, inúmeras empresas fornecendo por um período de tempo mais longo, até que aquele modelo de automóveis esteja no mercado muitas vezes. Uma determinada rede de concessionárias de veículos sempre estava com suas lojas cheias de clientes. Porém, a demora nos atendimentos era constante. Visando criar um melhor relacionamento com seus clientes, com o objetivo de criar fidelidade, a empresa decidiu investir em tecnologia da informação e softwares para uma ação de CRM. Assim que decidiram pelo melhor software disponível no mercado, surgiu um impasse. Ele custava 20% a mais do que os outros analisados. Quando o representante chegou para negociar no papel de comprador, algumas possibilidades pairavam no ar. Como convencê-lo a reduzir o preço? Ou o melhor seria pagar o preço pedido, mas pedir manutenções gratuitas durante o primeiro ano? Ou ainda, abandonar as negociações, caso o representante não quisesse dar o desconto ou as vantagens? Nesse pequeno exemplo, observa-se a angústia, a necessidade, a reflexão do comprador. Ou seja, o vendedor, ele não tem conhecimento ainda, o representante muitas vezes, desse desconforto que o comprador demonstra ao adquirir esse software de CRM, que é a sigla que em português significa gerenciamento do relacionamento com os clientes. Então esse software ele contribui para a operação de uma concessionária, ele é importante, ele ajuda no relacionamento com o cliente, mas é preciso negociá-lo. Então essas são questões colocadas pelo comprador que o bom vendedor precisa saber ouvir, investigar e apresentar soluções criativas, de preferência que não impactem em diminuição do preço propriamente dito, pois o objetivo do vendedor é vender pelo preço que a empresa determinou. Competências do vendedor e ética. O vendedor ele precisa ter um trabalho ético porque ele representa a empresa e boa parte do seu trabalho é realizado sem que haja supervisão próxima de outras pessoas da organização e da empresa. Ou seja, como o vendedor representa a empresa, o que ele comunica, o que ele passa
é a empresa em determinados contextos, em determinadas situações. O bom vendedor deve saber o que ele deve fazer, como ele deve conduzir a negociação e o que ele deve evitar, o que ele não deve fazer. Então é importante que o vendedor trabalhe com ética, procurando atender de verdade as necessidades do cliente, que ele realmente fale a verdade, que ele seja transparente, uma vez que nos dias de hoje as informações são rápidas, o vendedor que, entre aspas, enrola o cliente, o vendedor que promete uma coisa que ele já sabe que ele não vai entregar, ele na verdade está fazendo um desserviço para o cliente. E nas vendas de parceria especialmente, nas vendas de relacionamento, esse tipo de comportamento não tem mais espaço. Signe Spencer e Lily Spencer traçaram aí alguns caminhos para que a gente possa trabalhar a competência do trabalhador, do profissional de vendas. Uma das coisas importantes diz respeito a motivos. O bom vendedor, ele precisa ser motivado. A motivação é algo que está dentro das pessoas, mas a empresa pode criar uma atmosfera motivadora. Ela pode criar algumas coisas que incentivem o trabalho desse profissional. Por exemplo, a questão de bonificação, de premiações por resultados superiores à média e assim por diante. As empresas costumam fazer isso e isso traz bons resultados normalmente. Uma outra coisa está relacionada a traços. Mas o que vem a ser esses traços? Na verdade, a gente precisa entender o seguinte. O trabalho de vendas é um trabalho que acontece sob pressão. O vendedor recebe pressão da empresa, que espera dele resultados, espera dele vendas, e vendas lucrativas. E o cliente espera bom retorno, bom atendimento, preços competitivos. Então o trabalho do vendedor, em muitos contextos, é um trabalho repleto de pressão, onde ele precisa ter características pessoais, onde ele consiga lidar com essas situações e criar soluções para problemas que aparecem tanto do lado do cliente como do lado da empresa que ele está representando, que ele está vendendo. Uma outra característica diz respeito ao autoconceito. O bom vendedor, nos dias de hoje, ele tem autoestima, ele tem consciência da importância do seu próprio trabalho, ele é alguém que trabalha de modo profissional, ou seja, ele leva a sério o trabalho que ele executa. E para fazer isso ele tem que ter um autoconceito, ele tem que ter uma autoestima muito grande. O vendedor ele não pode, ele não deve ter, por exemplo, dificuldades em ouvir não. O trabalho do vendedor, no dia a dia, ele em muitas situações, em muitas empresas, em vários produtos, o vendedor ouve mais não do que sim. Então ele precisa ter um conceito positivo para que ele possa superar esses diversos nãos, entre aspas, que ele recebe, tanto da empresa que ele trabalha, quanto do cliente que ele está visitando. Uma outra característica é o conhecimento. O bom vendedor, segundo Spencer, precisa ter conhecimento. Conhecimento refere-se à percepção do seu produto, conhecimento do seu mercado, quais são todos os atributos, todos os benefícios daquilo que ele vende, para que ele possa ter uma argumentação mais forte, mais convincente junto aos seus clientes. E o outro aspecto, também já levantado por outros autores, são as habilidades. O vendedor ele tem que ter habilidade, ele tem que ser rápido, ele tem que ter o time das coisas, ele precisa perceber a hora de fechar o negócio, a hora de recuar, a hora de fazer uma concessão, ele precisa perceber, né, na negociação, né, qual é a importância do produto dele para o cliente e, na verdade, estabelecer boas relações com todos os envolvidos. Muitas vezes tem o comprador, tem aquele que influencia a compra, tem a área de logística da empresa, tem a área de assistência técnica da organização que ele está vendendo. Então ele precisa conhecer todo esse contexto para que a gente possa ter o resultado que se espera, que é a otimização do trabalho de vendas. Vejamos agora uma outra parte daquela história, agora com o olhar de vendas e não com o olhar de compras da concessionária de carros. Uma determinada empresa de tecnologia da informação estava prestes a fechar um negócio com uma rede de concessionárias de veículos. Além dos ganhos imediatos,
A possibilidade de abrir uma nova rede de negócios com outras concessionárias tornava o negócio promissor. Porém, quando o responsável pelo departamento financeiro da rede de concessionárias soube do valor do software oferecido, 20% acima do valor de mercado, demonstrou certa resistência. O desafio do vendedor girava em torno de algumas possibilidades. Qual era a melhor? Convencer o comprador a aceitar o negócio, oferecendo no máximo 10% de desconto? Ou baixar o valor do software em 20%, desde que o cliente assinasse um contrato de 2 anos para manutenção e upgrade? Ou ainda abandonar o negócio, caso o cliente não aceite as ofertas propostas? Vejam que tivemos agora, nesse exemplo da concessionária, o outro olhar, a outra perspectiva, que diz respeito à questão, à percepção do vendedor. Ou seja, cabe a ele nessa situação tomar decisões, muitas vezes decisões rápidas, para que ele possa assertivamente repassar na negociação a melhor situação. Ou seja, como fazer para diminuir essas objeções, para minimizá-las e fechar o negócio propriamente dito. Comunicação verbal e não verbal. No processo de vendas, a comunicação verbal e não verbal ela tem que ser analisada minuciosamente. As palavras, aquilo que a gente está discursando no processo de vendas é algo pensado, mas é importante o vendedor compreender todo o processo de comunicação, inclusive as coisas, as mensagens que são passadas pela gesticulação, pelo olhar, pelo tom de voz, na segurança das palavras daquilo que ele está comunicando. Vejamos agora no diagrama o processo de comunicação. Ao observar esse diagrama, temos o transmissor, que no caso é o vendedor, né, iniciando o processo de comunicação. Ele usa códigos, a linguagem verbal, no caso, né, para transmitir uma mensagem. Esse contato é pessoal. E o receptor, que está na outra ponta, ele vai decodificar essa mensagem de acordo com os seus símbolos, com a sua maneira de interpretar aquilo que está sendo comunicado. Aí o receptor, na linha embaixo a gente pode observar, ele transmite feedbacks, ou seja, partes da resposta daquilo que ele está percebendo, ele retransmite para o vendedor, para o transmissor, para o emissor da mensagem, para que a comunicação possa então circular e se tornar o mais fluente possível. Todo o processo de comunicação tem ruídos, como aparece na figura, e esse ruído ele tem que ser minimizado para que exatamente aquilo que eu quero transmitir na minha mensagem eu consiga fazer o mais próximo possível, ser codificado por parte do receptor. Conforme observamos no diagrama, o processo de comunicação ele é bastante detalhista, né? A gente, na verdade, pensa ou às vezes acredita que aquilo que a gente está verbalmente comunicando é exatamente aquilo que o outro, né, o receptor da mensagem, no caso o comprador, está entendendo e está interpretando. Na verdade, cada um de nós nesse processo vai interpretar a mensagem de acordo com os seus valores, com o seu entendimento, com as suas crenças, e é importante que o vendedor estabeleça um diálogo, então, para que a comunicação seja fluida, para que ele possa receber o feedback positivo do cliente, do comprador, no caso. Vejamos agora um conceito de vendas pessoal do autor Charles Futrell. Venda pessoal refere-se à comunicação pessoal de informações para persuadir um prospect, cliente potencial, a comprar algo, um bem, um serviço, uma ideia ou outra coisa, que atenda às suas necessidades individuais. Nesse conceito a gente entende então que esse processo é pessoal. Daí a importância do vendedor construir uma empatia, do vendedor se aproximar da realidade do cliente, do vendedor se colocar no lugar do cliente para oferecer as melhores soluções dentro daquela perspectiva e da necessidade que pode ser identificada nesse diálogo previamente estabelecido por ele. Quando o vendedor, por exemplo, ele está apresentando uma nova versão de um produto, como um sabão em pó, ele deve ter clareza de quais são os principais aspectos que ele precisa informar para o comprador. Ele deve utilizar recursos visuais, folders, panfletos, amostras do produto, que facilitem
a decodificação por parte do comprador, ou seja, o comprador não vai estar só ouvindo sobre, ele vai estar vendo também aquela versão, muitas vezes aquela embalagem e assim por diante. Então, é importante que você, na hora em que está estabelecendo a comunicação, procure, além de falar, mostrar, demonstrar o produto para que a ideia possa ser o mais facilmente interpretada por parte de quem está adquirindo o produto. Assim, a comunicação pode ser facilitada, tendo em vista que os compradores de inúmeras empresas recebem visitas de vendedores praticamente em todo o seu período de trabalho. Então, isso acaba influenciando nas suas decisões, que muitas vezes precisam ser rápidas na hora de adquirir novos produtos. Métodos de venda. Existem inúmeros estudos sobre novas metodologias em vendas. Na realidade, a profissionalização do trabalho do vendedor é algo eminente, algo necessário, e as empresas já perceberam a importância desse tema. A venda transacional é aquela que enfatiza uma venda rápida, a própria palavra já diz, transação. A ênfase está na qualidade do produto, nas vantagens da compra, nas vantagens do produto propriamente dito ou do serviço. A venda consultiva é a venda onde o vendedor precisa ter uma capacitação maior. Ele é um líder de equipe, ele muitas vezes ajuda o cliente, ele é um consultor comercial, ele colabora com o cliente no melhor uso daquele serviço ou daquele produto, ele na verdade faz um acompanhamento desse trabalho, ele é o braço direito da empresa que está adquirindo aquele produto, naquele contexto especificamente falando. Ele é um aliado de longo prazo, então na venda consultiva a gente tem uma colocação, uma presença, uma participação do vendedor cada vez mais importante, principalmente para aquela empresa que precisa desse apoio. A venda negociação é uma outra metodologia bastante usada e a negociação é um assunto que tem sido também bastante pesquisado, que passa por determinadas etapas. Dentre elas podemos citar as principais, como a prospecção. Como é que eu faço a prospecção, como é que eu busco os clientes potenciais. Existe um planejamento da negociação, onde são determinados objetivos, práticas, maneiras de se abordar. Uma entrevista preparada para que a gente possa estabelecer, então, a negociação, estímulos e vendas. Então, a negociação, a boa prática da negociação, ela contribui para que o vendedor alcance também objetivos específicos. Um outro tipo de venda é a venda colaborativa. A venda colaborativa é aquela onde o vendedor se coloca 100% à disposição, ele busca realmente o relacionamento de longo prazo e muitas vezes, no curto prazo, ele até dedica mais esforços do que aquele cliente mereceria, mas na verdade ele enxerga isso como um investimento, na verdade ele está plantando para colher depois uma venda mais frutífera. Um outro método bastante usado é a chamada venda SPIN, S-P-I-N. Essa sigla quer dizer situação, problema, implicações e necessidades atendidas. Então, nesse processo, a coisa acontece da seguinte maneira. Primeiro se verifica qual é a situação, há uma análise sobre todo o problema que está envolvido dentro daquele contexto comercial, quais as implicações em você fazer adaptações de produto, em você fazer um atendimento especial, em você mudar planos de pagamento. Busca-se aí, pela negociação, o atendimento das necessidades que o cliente possui e aí você consegue então estabelecer um relacionamento duradouro de longo prazo, porque você está fazendo uma negociação sob medida, ajudando então o cliente a encontrar as suas soluções. Então existem diversos métodos e todos eles, na verdade, eles acabam tendo uma sintonia entre eles, usa-se em alguns momentos uma determinada metodologia, em outros uma outra metodologia, mas sempre com aquela intenção de você fazer o melhor possível para a negociação se concretizar a favor do vendedor. Percebemos na aula de hoje, então, que o assunto vendas é um assunto bastante amplo, é um assunto muito importante para as organizações, isso é importante ficar reforçado. Algumas empresas ainda não se atentaram à importância desse tema, até pelo histórico passado,
onde muitas pessoas que trabalhavam nessa área não tinham estudo, pessoas que na verdade não davam certo em algumas outras atividades acabavam entrando em vendas, mas para esse tipo de trabalho, cada vez mais torna-se necessária a profissionalização, torna-se necessário o engajamento, o envolvimento do profissional e a descoberta e uso das melhores técnicas possíveis. Nós vamos indicar para vocês 2 livros, são 2 livros muito bons. O primeiro livro foi publicado pela editora Saraiva, do Charles Frutel. O livro chama Vendas, Fundamentos e Novas Práticas de Gestão. Existem vários capítulos trabalhando negociação, prospecção, existem capítulos trabalhando sobre qual é o perfil ideal do profissional de vendas, dependendo do tipo de produto que se quer trabalhar. Então é uma leitura bastante interessante, a gente recomenda. O outro livro que a gente indica é o livro Gerenciamento de Vendas, é uma visão mais gerencial, é um trabalho bem escrito pelo Thomas Ingri. Existem outros autores que o ajudaram nessa publicação, publicada no Brasil pela editora Cengage Learning. E esse livro ele já é um contexto mais gerencial e você consegue desenvolver equipes, quais são as melhores práticas para gerenciar uma equipe de vendas. Existem várias metodologias, avaliação de vendedores, remuneração de vendedores. Então você tem aí um caminho bastante interessante. Lembrando então que essas leituras são fundamentais para que vocês possam aí se aperfeiçoar nesse tema tão importante. Boa leitura a todos.